Estamos de volta com o Canal Livre, que esta noite recebe a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, que foi corregedora do CNJ e ajudou a escrever uma nova página na história da justiça brasileira. Quem abre esse bloco é o Mitre. Doutora, esse modelo brasileiro, que depois eu fui pesquisar e descobri que não é só brasileiro, parece que é quase em todos os países, de o presidente da República indicar o nome que vai substituir ocupar a nova vaga nos tribunais superiores, isso leva a uma proximidade muito grande entre o juiz, o ministro da Justiça e o político. A senhora mesmo teve que ter seus padrinhos lá no momento em que a senhora foi nomeada. Só que a senhora nomeou também os seus padrinhos publicamente e eles não puderam ousar pedir nenhuma contrapartida. Mas esse é um modelo que, como o mundo todo adota, parece que não tem saída. Agora, é um problema que já se cria logo no começo, né, no primeiro dia. Veja bem, eu não vejo desta forma, porque quando se faz a escolha de um ministro de um tribunal superior, especialmente da Corte Suprema, está se fazendo uma escolha política. E está se fazendo a escolha de uma pessoa madura. E está se fazendo a escolha, pelo menos em tese, diz a Constituição, que é de reputação ilibada. Isso. Um homem maduro e de reputação ilibada não pode ficar refém de uma indicação. Principalmente que a lei lhe dá todas as seguranças de vitaliciedade, de redutibilidade de vencimentos. De forma que ele, ao chegar a um tribunal, ele não tem de atender aos padrinhos. Este compadrio que existe não é um problema da indicação, é um problema da cultura brasileira. Porque nós somos muito, vamos dizer assim, fáceis com os nossos amigos, com os nossos parentes, mas nós somos absolutamente ríspidos com as instituições. Entre um amigo e uma instituição, não tenho dúvida, o brasileiro fica com um amigo e não com a instituição. Predominam as relações pessoais. Pronto. Agora, isso é um problema cultural, e cultura se muda devagar, mas muda, porque nós não acreditamos nas instituições brasileiras. No dia que nós acreditarmos na seriedade das coisas, nas instituições, nós vamos passar a ter um outro viés. Daí porque o Supremo, inclusive, tem dado demonstração disso. O Supremo, sim. Tem surpreendido, aliás, nesse sentido. Não é? As votações não são votações de compadrio. Então, isto prova que, efetivamente, esta indicação presidencial, isso não tem nenhum problema com a questão de eu ter ali aliados. Não é isso. Mas tentativas de cobrança vêm depois, né? Se fazer tentativas de cobrança, pode existir. Agora, nos tribunais superiores, que não o Supremo Tribunal Federal, eu já estive pensando muito a questão da escolha dos ministros, né? E a escolha fica até mais complicada do que uma escolha direta do presidente da República. No caso do Supremo, o presidente da República escolhe direto o candidato. Mas no caso dos tribunais superiores, o que é que nós temos? Nós temos, primeiro, uma escolha feita pelo próprio tribunal, que vota uma lista tríplice. Depois, o presidente da República escolhe um daqueles três. E depois o Senado faz a sabatina para fazer a indicação. O que é que acontece? Vejam bem, são os três poderes da República participando de uma única escolha. Isso é lindo no papel, porque o que é que acontece? Acontece que aquela cultura do compadrio, ela vem em todos os segmentos. Desde os ministros, que começa aquela pedição que não acaba mais, colocando-se as pessoas que têm influência sobre aquele ministro para pedir, para votar em A, B ou C, é essa a questão. Depois vem uma outra etapa, onde vem a indicação política, onde se começa a pedir aos políticos para influenciar na decisão
presidente da República. E quando chega no Senado Federal, é um passeio, porque o Senado nunca levou muito a sério essa história de sabatina. É uma troca de gentilezas. De gentilezas. É mera formalidade. Não, senta lá, elogios para lá, elogio para cá. Porque antes, inclusive, isso nunca era feito. Agora é a moda. Todo candidato que vai ser sabatinado, não digo todos, mas vão antes ao Senado. Faz uma visita. Fazer uma visita. Como foi o caso agora do último indicado. Que um dia depois da indicação já estava lá no Senado. Doutora, a Não senhora... é possível, isso não é possível. A senhora fez recentemente uma advertência sobre depósitos judiciais, que haveria problemas de que alguns depósitos judiciais pura e simplesmente desapareciam. Qual é a profundidade desse problema? Isto é um problema muito sério. Nós temos hoje em depósito judicial mais de 100 bilhões em depósito judicial. Isso 100 bilhões? Bilhões de depósito judicial. Isso foi dito pelo presidente da FEBRABAN em uma reunião que eu fiz. E os bancos se Considerando beneficiam? isso tudo, considerando todos os depósitos em precatório, em depósitos consignados, etc. Isto é feito nos bancos oficiais. E foi justamente uma reunião que eu fiz para nós decidirmos uma coisa que se chama o rendimento desses, que é o spread bancário. Desse capital? É, o capital. Porque isso é depositado e isso fica rendendo. Então, esta questão é que precisa ser resolvida na Justiça. Mas só em bancos oficiais, senhora disse? Só. O Supremo Tribunal Federal já determinou que só em depósito judicial. A FEBRABAN hoje luta, e luta nas duas frentes. Ele luta administrativamente e ele luta judicialmente para que ele também possa entrar neste grande bolo, né? Neste grande bolo. Então, nós hoje temos uma preocupação muito grande com esses depósitos judiciais. Os depósitos, às vezes, desaparecem. Por quê? Porque é feito o depósito e, simplesmente, aquele interessado na ação, as ações demoram muito, ele morre, acaba tudo. A família não sabe. E aquilo fica lá, gerando um spread que termina sendo usado pelo tribunal. O spread bancário. Pelo tribunal, a senhora está dizendo administrativamente ou pessoalmente? Não, administrativamente. É ótimo para o tribunal. Inclusive aqui no Tribunal de São Paulo houve um problema agora recente. Por isso é que nós temos de investigar, porque o tribunal não pode se locupletar com o spread bancário, fazendo atraso nos pagamentos. O tribunal se associa ao lucro que essa morosidade da justiça propicia. Que o meu entendimento, e isso precisa ficar devidamente pontuado, que ainda não está totalmente, é de que o spread bancário não é do tribunal. O spread bancário é do credor. É de cada conta, né? Mas só que a conta tem que fechar. O tribunal pode até usar, mas a conta tem que fechar. Sim, mas a conta tem de fechar. Mas o spread faz parte O spread é uma bonificação que o tribunal paga, que o banco paga ao tribunal para ter aquele depósito. Não, mas o tribunal recebe esse dinheiro e fica fora da conta? Não, fica na conta. Na conta, claro. Mas não, o Tribunal de São Paulo, por exemplo, usou o spread que recebeu, inclusive segundo o presidente. Não tem que pagar. Mas se a conta tem que fechar, se a conta tem que... A questão que se deu no Rio Grande do Norte foi exatamente isto, porque a funcionária disse para o desembargador que a conta tinha um dinheiro que não era de ninguém. Aliás, eu ouvi do presidente do Tribunal de São Paulo, diante da senhora, aliás, na sua entrevista conturbada, entrevista coletiva que ouviria há uns 3 meses, que esse dinheiro do spread vinha sendo empregado em benfeitorias, por exemplo, no setor de informática, essa coisa, verdade ou não? Mas isso são os depósitos
depósitos do dinheiro do tribunal. O que é outra coisa. O tribunal, ele vive um pouco das custas e dos emolumentos de certidões,